Bom, vamos dar início aqui ao vídeo apresentação da primeira parte do projeto da disciplina Complexidade de Algoritmos. Primeiramente, o senhor vai receber um arquivo .rar, é só fazer o download desse arquivo, descompactá-lo e aqui no Visual Studio tu seleciona Filler, Open Folder e você seleciona aonde você descompactou a pasta. Seleciona na pasta, o arquivo já está funcional. O arquivo de nome primeira avaliação, que é o nome da pasta, e clicando em avaliação já tem as opções aqui, as livrarias e entre mais do Java. Você vai em Search e aqui entre as abas aqui você vai em Lojas, que é onde vai estar todos os arquivos do programa. Bom, o nome da pasta é Lojas porque o tema do meu trabalho é justamente esse. Esse projeto é um sistema que gerencia estoques de filiais de uma loja e gera automaticamente dados relacionados a produtos que estão nesses estoques. Ou seja, o meu sistema irá gerenciar X filiais de uma loja e fazer cálculos relacionados a produtos que estão nesses estoques. No meu caso, eu escolhi a quantidade. Esse sistema irá realizar cálculos relacionados à quantidade de produtos que tem em cada um dos estoques de uma das filiais dessa loja. Bom, então vamos começar falando sobre as interfaces desse projeto. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a interface contador, que essas interfaces servirá de base para a criação do contador, que é o que fará a contagem dos produtos que estão nos estoques de cada filial da loja. A complexidade dessa interface não pode ser especificada apenas com base nessa estrutura aqui. E sim de acordo com a classe que fará a implementação dela e de seus métodos. No caso do método gerar contagem, que é o que nós vamos ver nas implementações. Também temos a interface operações, e essa interface vai ser a base da criação das operações, que é a D1, D2, D3 e D4, que são exigidas. E assim como a contador, a complexidade dela a gente vai ver de acordo com o uso dos métodos pela classe que a implementar. E bom, agora partindo então para as implementações, nela tem duas classes também fundamentais para esse projeto, que é a loja e a produtos. A loja, no caso, é uma classe que vai simular onde será feita as contagens. No caso aqui vai ser os estoques das lojas, das filiais. A complexidade dessa classe, em forma geral, também é constante, ou seja, ela sempre tem um número fixo de operações. Então, tipo, não importa o tamanho da entrada, ela vai se manter constante. Por isso que essa complexidade é considerada esta. E isso se dá também a cada um dos seus métodos. E vamos lá. Essa classe possui variáveis, uma variável inteiro, que é o ID de cada uma dessas filiais das lojas, e também tem um string, que é o CNPJ de cada uma dessas lojas, que a gente vai usar mais para identificação de cada um desses objetos que serão verificados. Essa classe também faz a implementação da interface comparable, que ela contribui bastante assim para ajudar na hora de fazer as comparações e a ordenação. Essa interface ela possui duas variáveis, eu já falei. Tem o construtor, o getters e setters, e o comparador, que é um método compareTo, que vem junto com a interface, que é onde a gente vai realizar a comparação. Por ser, no caso a comparação é do ID, e por ser inteira, a comparação é feita por um ID menos a outro ID, o ID de outra loja, que aí a gente obtém a comparação, a diferença.
Também tem um método de impressão que vai retornar os dados das variáveis dessa classe. Pronto, terminada a classe loja, vamos partir para a classe produto. E, bom, a classe produto ela vai simular o que vai ser contado. Ou seja, essa classe é responsável pela quantidade de produtos em cada estoque de filial. E a complexidade dessa classe também é constante. Ou seja, o tempo e o espaço para executar suas operações são sempre fixos. Por ser constante, ela tem lados positivos e negativos. Um lado ruim é a limitação, que por ser bastante básica assim, ela tem funcionalidades limitadas. Mas por outro lado, essa simplicidade dela aí facilita na hora da manutenção e na hora de querer estender futuramente esse código, que é o que vai acontecer nas próximas fases do projeto. Bom, essa classe possui variáveis, que é o ID e a quantidade de produtos. Também serão utilizados para fazer as contas e a identificação de cada um dos objetos. Tem um construtor e o jetras e setters. E um método de impressão também. Bom, então vamos partir de fato aqui para as classes que realmente foram implementadas. Vamos começar então pela implementação do contador, né? Que irá fazer a contagem de produtos. Essa classe então tem complexidade linear. Ou seja, ela é bastante proporcional. Quanto maior a quantidade de dados a serem gerados, no caso aqui vão ser produtos esses dados. Quanto maior for a quantidade de produtos a serem gerados, maior vai ser o tempo de execução desse programa. O que é meio ruim, porque ela sofre bastante ao lidar com grandes volumes assim de dados. Porque assim aumenta bastante o tempo de processamento, podendo deixando a execução mais lenta ou até inviável, dependendo da quantidade de dados. Essa complexidade se dá por meio de um loop for, que é presente no método gerar contagem. E essa classe tem duas variáveis também, que é a quantidade média e a reposição. E é aqui também onde está a maior parte da lógica desse projeto. Bom, por ser um monitoramento de estoque de filiais de lojas, por se tratar de estoque, deu para entender a lógica desse método se dá porque por ser estoque está sempre em movimento, ou seja, não tem sempre uma quantidade física de produtos. Sempre tem reposições e também tem retiradas. O estoque está sempre se movendo e é o que esse método trabalha. Ele gera aleatoriamente remoções de até 50% dos estoques. E além da quantidade padrão de produtos que tem nesse estoque, ele sempre tem uma reposição, que não é sempre a mesma. Às vezes pode ter um produto ali, às vezes pode faltar um produto e não repõe todo. E assim trabalha a lógica. E a porcentagem retirada, por ser até 50%, pode ser zero também. Pode ter dias que não tenha nenhuma retirada no estoque. Então a necessidade de fazer um cálculo de redução de porcentagem num estoque num dia que não teve uma retirada, ou seja, zero. Não dá para fazer essa divisão por zero. E por fim tem a quantidade de produtos, que se dá a conta final de produtos desse estoque se dá pela quantidade de produtos que foi retirada e reposta. E é isso. Bom, então agora vamos partir para a implementação da classe ordenador, que é o que vai auxiliar na ordenação dos produtos. Bom, esse algoritmo teve como base o algoritmo de Mersenne-Short, que é um algoritmo bastante utilizado. E a complexidade dessa classe é logarítmica, principalmente por ser um algoritmo Mersenne-Short. E a implementação e a complexidade também se dá muito pelo método ordenar.
Como é que funciona esse algoritmo? A ordenação dele se dá através de divisões recursivas e a fusão de vários subconjuntos que são ordenados. Ou seja, esse algoritmo divide a lista pela metade, ordena cada metade dessa e depois funde novamente as partes já ordenadas. E ao contrário do linear, o Merge Sort é bastante eficiente com grandes volumes de dados. Só que ele também tem o contra, né? Que ele não é uma das melhores escolhas quando o conjunto de dados é bem pequeno, por causa que assim gera muita sobrecarga devido à sua recursividade e às cópias que ele gera de listas. Ou seja, enquanto o linear não lida muito bem com grandes quantidades de dados e lida até bem com poucas, o logaritmo é diferente. Aqui é a implementação, código Merge Sort, algoritmo Merge Sort. Bom, então partindo aqui para implementação das operações, né? E essa classe é a classe mais composta, assim, porque ela possui vários métodos e cada um dos métodos tem complexidades distintas um dos outros. Vamos então começar pelo método imprimir aqui, que é o D1. E esse método imprime os dados das lojas. A complexidade desse método é linear, que se dá basicamente por ter apenas um loop for. Temos também outro método de imprimir, o D.2, e esse método imprime a contagem de produtos de estoque por cada loja distinta, ou seja, ele vai checar cada filial de loja diferente e contar o estoque individualmente de cada um. A complexidade desse método é quadrática e a complexidade se dá porque tem basicamente dois loopings for alinhados, né? Um loop for alinhado no outro. E é bastante prejudicial já essa complexidade quadrática, né? Por causa que enquanto o outro é linear, esse tem um aumento exponencial, que com uma grande quantidade de dados pode tornar muito lento e definitivamente ineficiente o programa. E pode afetar, isso afeta bastante, né, o desempenho global do programa, dependendo da quantidade de itens. Temos também o método D.3, que ele ordena a quantidade dos produtos e estoques por cada loja. Ou seja, ele vai, assim como os demais, ele vai realizar a contagem dos produtos, só que ele também vai fazer a ordenação. Ele vai nos entregar a quantidade dos produtos de forma ordenada. A contagem dos produtos de forma ordenada. A complexidade dele é n² log. E mesmo ele tem essa complexidade, e se reparar bem, ele só tem um loop for, mas isso é porque essa complexidade se dá porque nesse loop for ele faz a chamada do algoritmo de ordenação, que é logarítmico. E assim como a maioria das complexidades aqui, né, dos métodos trabalhados, ele sofre bastante com a grande quantidade de dados recebidos. Isso aí, por causa dessa complexidade desse algoritmo dele, torna muito difícil assim entender, manter ou fazer qualquer alteração no programa, no algoritmo. E por último temos o D4, que esse método vai imprimir a soma total de produtos de todos os estoques de cada loja. Ou seja, por se tratar de uma análise de estoques de filiais de uma mesma loja, seria interessante, né, para a pessoa para o gerente geral, alguma coisa assim, ou dono da empresa, saber a quantidade total de todos os produtos de todas as suas filiais. E é isso que o método retorna. Ele retorna o valor total de todos os produtos que são contidos em todos os estoques de todas as filiais da loja. E a complexidade desse método é cúbica. E essa complexidade se dá basicamente por ter 3 loopings for alinhados.
E essa complexidade aí, né, já indica que o algoritmo é bem ineficiente para muitos dados assim. E já é bom ficar de olho e dar uma mudadas, se possível. Pois esse algoritmo consome muitos recursos. Bom, agora que falamos um pouquinho sobre cada uma das classes, né? Vamos partir para o main e testar se realmente o programa está funcionando. Bom, e fazer também os testes das operações, né? Bom, a classe main possui a complexidade linear também, né? Isso se dá por um laço, porque tem presente nela um laço for, que é o que vai ficar responsável por iterar as lojas do programa. Essa classe possui duas variáveis, né? O total de lojas e a total de contagens que a gente queira realizar. E os métodos. Os métodos de teste eu comentei, mas só apagar aqui a barrinha de comentário de cada método específico para rodar. Eu acho que assim ficou mais organizado do que só simplesmente aparecer uma grande quantidade de dados na tela sem entender nada. Vamos então começar testando o primeiro método aqui, né? Que é o que ele vai realizar a impressão das lojas e sua identificação. Rodando aí, prontinho. Que é justamente o total de lojas são 10 e ele nos retorna exatamente as 10 lojas. É que eu botei um CNPJ fictício e um ID correspondente de cada uma dessas lojas. E então vamos partir para o teste 2. Deixa eu só recomendar aqui para ficar organizadinho. A partir da segunda eu vou dar uma reduzida aqui no total de contagem só para ficar de melhor visualização, mas só lembrando que pode ser qualquer valor, qualquer quantidade de lojas, qualquer quantidade de contagens que você queira realizar em estoques, dá para ser feita. Só que com grandes quantidades, né, vem grandes responsabilidades. Não posso garantir muito, né? Testando aqui a segunda função, que ele deve imprimir a quantidade de produtos no estoque de cada loja, de cada filial, né? No caso aqui eu botei 10 contagens por cada estoque e foi o que retornou. Bastante, né? Tem hora que a primeira checagem deu 600 produtos, a segunda 1000 e assim por vai. Sempre retiradas e reposições. Temos agora também a parte 3. Deixa eu descomentar aqui. E na parte 3 ela deve repetir a mesma coisa que a segunda, né? Só que de forma ordenada. Que é o looping lá. E como vê, podem ver que ela realmente ordena a contagem de produtos em cada estoque de cada loja. Você vê que ele retorna pra gente de forma ordenada. E temos a complexidade, ou o testar o D4 agora, né? Que ele vai imprimir pra gente a soma total dos produtos de todos os estoques de todas as lojas. Ou seja, ele vai fazer uma soma de todos os produtos de todas as estoques e das lojas e retornar pra gente. Você vê como tá o algoritmo lá, tá ordenado, que é o D.3 que está rodando também, e a soma geral de todos os produtos, ou seja, todas as filiais, juntando todos os estoques de todas as filiais, essa loja, né, possui ao total 95.316 produtos. Se somar tudo aí vai ver que ele está batendo certinho. E isso escala, posso ser 20, 30 lojas, 5 mil contagens. Aí vai rodar aí até só Deus sabe quando. Mas está funcionando. Basicamente o código é isso. O projeto, primeira parte. E agora é só fazer alterações nas próximas etapas do projeto. Caramba, rodou. E eu tenho certeza que tá certo aí. É isso, essa loja tem isso aí de produtos e realizou isso aí de contagens. E falou então.